Imagina só. Imagina um quebra-cabeça. Quem gosta de quebra-cabeça aqui? Pouca gente? Oh, tem bastante gente que gosta de quebra-cabeça. Quebra-cabeça é aquele papelãozão, né? Tudo quebrado em partezinhas. Então, quando ele está dentro da caixa, você chacoalha ele e faz o quê? Barulho. Só barulho. Quando você solta ele, o que você vê? Você vê um monte de peça, tudo desconectada, né? Algumas peças são bem feias, outras peças você não imagina nem da onde que é aquilo ali. Então, não tem beleza nenhuma. Um quebra-cabeça desmontado. Mas quando você monta ele forma uma imagem. Aí ele traz a beleza dele. Quando o quê? Quando a gente une os pedaços. Quando coloca cada um no seu lugar. Coloca cada parte no seu lugar, então a gente vai encontrar beleza no quebra-cabeça. Bom, a gente sabe que às vezes a gente está conectado no mundo de hoje. Existem tantas pessoas que às vezes você tem contato, né? Gente que você nem conhece, gente que você nem sabe. E de repente você tem contato com essas pessoas. Hoje está muito fácil, né? O WhatsApp, as outras mídias sociais, que eu nem mexo nesse negócio aí. Para mim, o WhatsApp para mim já está de bom tamanho já, e já não gosto muito dele, né? Mas a gente vê tanta comunicação, mas pouca unidade. Então, às vezes as pessoas elas estão cada vez mais se isolando. Cada vez mais as pessoas se isolam. Ao invés dessa comunicação trazer mais unidade para a gente, o que às vezes traz é mais separação. Então a gente vê aí os jovens, os adolescentes na escola, né? Milhares de amigos, mas as peças isoladas na vida real, não se unem. Os adultos a gente conhece também bem, né? Às vezes as coisas que acontecem dentro das nossas casas, as divisões de opinião, a gente não aceita uma coisa, aí às vezes a gente briga por coisa que nem precisa brigar e a gente está brigando, e outras coisas que a gente deveria brigar, não estamos brigando. Muitas vezes ali as dificuldades no trabalho, né? Um colega falando mal do outro, um querendo puxar o tapete do outro, aquela confusão. Então o grande problema do ser humano não é, na verdade, a falta de conexão, porque conexão a gente tem bastante. A gente se conecta com pessoas de longe. Mas o que está faltando é a gente se encaixar. O que falta é a gente se encaixar dentro da nossa casa, descobrir o nosso papel dentro da nossa casa, é a gente se encaixar no trabalho, a gente se encaixar lá na faculdade, né? Por quê? Porque, como eu te falei, peças soltas só faz o quê? Barulho dentro da caixa. Você chacoalha, só faz barulho. E às vezes a gente faz o maior barulhão. A gente pensa que Deus está no barulho, né? Ontem estava aqui, nós estávamos chegando da festa que teve, e a gente chegou e começou a desmontar as coisas. Tinha um monte de adolescente ali, e aquela falação, e falando daqui, falando dali. Né? Quem ouve aquilo ali, de repente eu pegava e falava, oh, glória a Deus, aleluia! Eu falava assim. Quem ouve, que está passando na rua, pensa, nossa, deve estar tendo uma vigília, alguma coisa aí, né? Um monte de gente falando, de repente um glória a Deus, um aleluia no meio, né? Então, às vezes a gente pensa que fazer barulho é alguma coisa, mas não adianta a gente fazer barulho se a gente estiver desconectado, se a gente estiver desencaixado, se a gente não procurar verdadeiramente encontrar
o nosso espaço ali, o nosso papel dentro dos lugares onde nós estamos. Amém? E o Salmo 133, quando a gente pensa nele, naquela época não tinha a igreja. A igreja ela vai começar no Novo Testamento lá, logo depois de Jesus. Começa a igreja, lá em Atos. Mas, anteriormente, tinha o quê? Tinha lá o sacerdote, tinha lá o templo, tinha lá a tenda. E os irmãos, ali eles tinham as suas famílias, as suas tribos. Cada um estava ali junto com o seu pessoal. E esse Salmo 133, então ele vem trazendo para a gente uma assinatura de Davi. Eu falei para você que a gente vai ler 2 textos da Bíblia, porque a gente só leu um só até agora. Mas para a gente entender por que Davi ele está escrevendo isso aqui. Tem gente que pode discordar disso. Algum teólogo pode discordar, mas eu acho bem interessante isso aqui. Que Davi, ele escreve e ele sente esse alívio, essa alegria de escrever essas poucas linhas que ele escreve, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce a barba de Arão, desce sobre as suas golas, é como o monte de Hermon, né? Que traz ali aquela brisa, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, antes de Davi escrever isso, vamos ler lá em 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel, Israel tinha 12 tribos, né? Vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então, o que está acontecendo aqui, você vê que eles se reuniram, eles vieram se reunir com Davi, chegar junto com Davi, porque naquele tempo, o que aconteceu quando o rei Saul morreu? O rei Saul morreu, ainda tinha, quando o rei morria, subia um outro da própria linhagem, né, que era ali o herdeiro do trono, ia se tornar o rei no lugar. Existia gente para isso. Só que quando Deus tirou Saul, Deus falou que ele estava ungindo Davi. Foi Deus que falou. Então, o Saul ia ser tirado realmente do trono, não ia mais ter linhagem dele. Só que acontece, é só a gente ver aqui no nosso país, às vezes, o que acontece na hora da política. Um fica de um lado, outro fica do outro. Um é a favor de um candidato, o outro a favor de outro. Fica muitas vezes aquela guerra. E aqui não era diferente. Tinha gente que achava que o Saul, que tinha que colocar alguém da linhagem de Saul para ser o rei. Porque era assim que era feito o negócio. Era assim que era feito como fala?
as suas sucessões, né? Então, ele ficava nisso. Mas eles então, uma parte do povo do sul ficou com Davi. A parte do norte ficou contra Davi. Eles eram a favor de Saul. E o que começou a acontecer então? Tá havendo guerra. Uma guerra civil. Irmão matando irmão, né? Filho matando pai. E tá uma confusão. Havia muito luto, muita intriga no meio do povo. Porque se hoje há essa confusão toda, imagina aquele tempo ainda, onde as coisas eram mais grosseiras ainda. Então, estava ali aquela bagunça, fofoca, dor. Nas mesas de famílias não tinha união. Eles já não estavam mais juntos. Então tinha o povo do sul e o povo do norte. Então, segundo Samuel, capítulo 5, ele está mostrando para a gente o quê? Um milagre acontecendo. Um milagre. Não dava até aquele momento, o Davi, ele conseguia reinar, mas não era com totalidade. Muita gente contrária a ele. Então, o milagre espiritual acontece. Todas as tribos, a Bíblia mostra que é bem clara, ela fala que todas as tribos se reuniram, deixaram o orgulho de lado, porque às vezes o que traz divisão dentro da nossa casa? O orgulho. O que traz divisão no nosso meio? O orgulho. O que faz dividir igrejas? Orgulho. Né? Soberba. Então, eles se reúnem todos ali, deixam de lado o orgulho, sobe ali para Hebrom, e eles vão ungir. Davi já é ungido rei, mas agora eles vão ungir e aceitar ele como rei. Eles vão aceitar, o povo do norte agora também vai aceitar. E eles vão dizer, olha, a gente é do mesmo osso, nós somos da mesma carne, nós agora vamos ficar juntos. Depois de anos, então, havia mais ou menos uns 7 anos que estava essa guerra lá. Por volta de 7 anos, Davi então olha agora para o povo, e o povo está reunido em paz. Os irmãos do norte estão reunidos com os do sul estão com o do norte. Eles saem daquela celebração, eles vão para suas casas comemorar, eles vão se unir. E quando a gente olha um milagre desses, irmãos, a pergunta às vezes que ecoa no coração de todo mundo, de toda idade, é como que a gente pode sair da divisão que destrói os relacionamentos e alcançar essa harmonia que agrada a Deus? Como que a gente pode parar, né, sair dessa desunião e entrar numa unidade que realmente agrada a Deus? E esse salmo aqui, ele responde aqui, ele aponta 3 características da unidade. 3 características da unidade. E a primeira característica que ele aponta é que como é bom e como é suave, né, que os irmãos vivem em união. Davi, ele fala que não é apenas bom. Ele está dizendo que é muito bom. Ele está dizendo que é bom demais. Não é só uma coisa boa, é excelente. É mais, né? Ele usa 2 coisas aqui, 2 palavras que significam uma coisa útil, uma coisa correta. É correto, os irmãos viverem em união. É útil os irmãos viverem em união. É agradável os irmãos viverem em união. E é prazeroso para Deus. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando seus filhos se unem. Ele é o pai. Quem é que é pai aqui? Levanta a mão. Né? Você é pai, você que é mãe. Fala a verdade, você gosta quando tem problema entre seus filhos? Gosta ou não? Você fica feliz? Você vai assim pro seu quarto assim, nossa, tô tão feliz hoje
Oh, hoje eu vou dormir tranquilo, com toda a confusão que eu vi. Você fica bem assim? Não, né? Você fica o quê? Você fica triste. Por isso que a Bíblia está dizendo que Deus, ele se alegra quando a gente se une. E às vezes, sem a gente se conhecer, a gente pinta uma ligação entre nós. Deus, por isso que Deus não gosta de fofoca. Fofoca, na verdade, é um demônio. Se você estudar na Bíblia, lá no Novo Testamento, lá você vai ver que a fofoca, o falar mal, é um demônio. É o nome de um demônio. Que ele faz com que as pessoas façam isso. Ele vai encontrando brecha na vida da pessoa e fazendo as pessoas fazerem isso. Então, às vezes a gente olha e a gente não vê essa unidade acontecendo dentro das escolas. Oh, como que seria bom, né, se os professores dentro da escola, se realmente eles tivessem uma unidade entre eles, se os diretores, se as pessoas elas parassem de querer puxar a coisa só para o lado delas e pensassem no outro. Porque se tem um jeito para a gente ter unidade, é quando a gente para de focar a gente foca no outro. É quando a gente começa a abrir mão da gente mesmo, das nossas razões, dos nossos desejos. Isso não é se anular. Tem gente que acha que pode isso, se a pessoa se anular e ninguém quer. Deus não quer que ninguém se anule. Mas Deus não gosta, por exemplo, dessas coisas de panelinha. Né? As nossas células, elas podem se tornar verdadeiras panelinhas. Se a gente não descobrir o verdadeiro propósito da célula, que é o quê? Crescer e multiplicar e encher a terra. Se a gente só quiser ficar juntinho, e não crescer, multiplicar e encher a terra, não tem propósito. Se a gente pensa em ficar só juntinho, que foi o que o povo lá de Atos pensou, eles falaram, a igreja aqui está tão boa, Deus está movendo o espírito, milagres estão acontecendo, para que a gente vai sair daqui? Aí Deus manda uma perseguição e bota todo mundo para correr. Porque para haver unidade, a gente tem que ir para as pessoas. A gente não pode ficar aqui esperando a coisa acontecer. A gente precisa de ir atrair as pessoas para essa unidade. Jesus disse que as pessoas iam reconhecer que Ele estava com a gente se a gente fosse unido. Se a gente fosse unido. Se nós fôssemos um só, então nós atrairíamos as pessoas para Ele. Então, às vezes acontece muita competição. As pessoas elas estão na igreja, ou elas estão nas famílias. É filho competindo contra o outro. Tá? Às vezes existe uma competição entre os filhos. Um querendo ser mais que o outro. Um querendo ser melhor que o outro. Às vezes há uma competição na igreja. Um querendo ser mais que o outro. Um querendo subir mais que o outro. Achando que aqui é um lugar assim de status. Né? Os casamentos eles vão ficando muitas vezes desgastados por causa dessa desunidade, né? Dessa falta de unidade dentro do casamento. Eu costumava dizer para os nossos filhos, né? Quando eles eram pequenos, eu e minha esposa, quando eles tinham alguma intriga, alguma briga entre a gente, e eles começavam às vezes um gritar, um querer falar mais alto que o outro, a gente falava assim, você quer que o demônio entre aqui? Porque é isso que acontece, irmãos. Quando há falta de unidade dentro de casa, se Deus não está lá, quem entra lá é o demônio. A Bíblia fala, em Tiago, que toda a confusão, toda a briga, contenda, isso tudo vem de Satanás. Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça. A nossa luta não tem que ser para a gente
estabelecer a nossa vontade. A nossa luta tem que ser para estabelecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente viva em união. A vontade de Deus é que nós sejamos unidos. Quanto mais paz a gente tiver dentro de casa, mais a gente vai prosperar. Em todos os sentidos. No sentido de ouvir a voz de Deus, no sentido de prosperar materialmente, no sentido de estar bem emocionalmente. Vai haver uma prosperidade. Então a paz de um lar unido, de uma casa, de uma família unida, de uma igreja unida, e por isso que você tem que se conectar dentro da igreja. Você não pode simplesmente vir à igreja e vai embora e tudo bem. Desse jeito você está fora do quebra-cabeça. Você tem que se conectar, você precisa de se unir, você precisa de querer fazer parte, entendeu? Eu quero fazer parte disso aqui. A gente não fazer parte, e fazer parte, irmãos, é a gente fazer parte na hora boa, na hora da festa, na hora da alegria e na hora da tristeza. Isso é fazer parte. Então, quanto mais paz a gente tiver entre nós, e paz não é falta de guerra, tá? Não quer dizer que a gente não vai ter guerras, que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter dificuldade, mas quer dizer que a gente vai solucionar e vamos viver em paz. A gente precisa de encontrar soluções e não fugir e largar as coisas pegando fogo. Mas olha só, a primeira coisa então que o Davi ele fala pra gente é que isso é bom demais, que isso atrai a presença de Deus. Quando Deus vê os seus filhos unidos. Quanto mais unidade, mais nós alegramos o coração de Deus. Só que essa atmosfera de paz, ela às vezes não nasce espontaneamente da nossa vontade. Se dependesse, por exemplo, só da gente, às vezes nós não vamos ter paz. Então tem sim o lado humano, o lado da gente se esforçar para que isso aconteça, mas existe também o lado de Deus, né? Porque a gente tem a questão do nosso temperamento, a gente tem várias questões, né, que às vezes impede a gente da gente ter essa unidade. Mas então de onde que vai vir essa força da unidade? Davi, ele mostra para a gente aqui, na verdade, o templo, que ele vai falar sobre o sacerdote. Então ele traz para a gente uma imagem de que o sacerdote está ali no templo, e ali, por causa dessa unidade, ele derrama óleo sobre a cabeça. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas das suas vestes. Davi, então, ele usa a imagem aqui da consagração do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Está lá em Êxodo capítulo 30. Veja só que o óleo da unção não era qualquer óleo. Ele tinha ali, ele era um óleo perfumado. As especiarias que iam nesse óleo, que descia ali sobre a barba de Arão, sobre Arão, era caríssimo. Quando era derramado na cabeça, escorria pela barba e descia pelas vestes. E o que eu queria que você notasse bem, põe aí o versículo 2 para nós. 133, 2. Aleluia. Olha só como ele repete aqui, ó. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce
a barba, aí desce para a gola. A palavra desce é repetida aqui 2 vezes, né? Então, você vê que o óleo ele não sobe, o óleo desce. Então ele vem da onde? Ele vem de cima. Aqui está mostrando Deus ungindo Arão. Deus ungindo Arão. Então, quando há unidade, irmãos, veja só. Quando há unidade entre nós, o óleo de Deus vem sobre a nossa vida. Quanto mais a gente tiver unidade, mais a unção de Deus vai vir sobre a nossa vida e vai inundar. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Que para a gente ter a unção de Deus, nós precisamos de orar 24 horas por dia, nós precisamos de fazer jejum, e não estou falando que não precisa fazer jejum, não estou falando que não precisa de orar bastante. Quanto mais oração, mais unção nós vamos ter, tudo bem. Só que, às vezes, não adianta a gente orar um monte e ser desunidos. Porque o que vai trazer a bênção é a nossa unidade. Então o óleo ele não sobe, ele vem de cima. A unidade, então, ela não vai ser uma conquista humana. Por quê? Porque nós temos os nossos temperamentos, nós temos as nossas debilidades. Mas aí, se a gente se unir a essa unção de Deus e colaborar com o Espírito Santo, esse dom divino da unidade vai ser sobre a nossa vida. Sabe, ele começa em Deus e ele flui para o corpo. O óleo ele representava a presença do Espírito Santo. O óleo representava ali a santidade. Então, onde há unidade verdadeira, onde realmente a gente está unido, e unido, irmão, a gente tem que ser unido assim, a gente tem que ser real um com o outro, a gente tem que falar a verdade um com o outro, a gente tem que resolver os problemas uns com os outros. Então, quando a igreja, quando a liderança, quando as famílias, elas vivem em unidade, a gente vai sentir o perfume dessa unção, o perfume de Cristo, tá? Divisão cheira a carniça. Divisão fede carniça. Brigas, contendas, fede carniça. Atrai demônios. Tá legal? Atrai demônios. Unidade não. Unidade traz a presença de Deus. Esse óleo, então, esse perfume da presença de Deus, ele é um milagre, né? Davi, então, ele sai do ambiente fechado lá do templo agora, e ele vai mostrar para a gente o quê? A geografia do lugar. Ele vai mostrar para a gente os montes, né? O monte de Hermon. E olha o que acontece. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, o Monte Hermon, ele era muito alto e ele criava muitas vezes ali uma crosta de gelo. Vinha um vento, batia sobre aquilo, e aquilo ia derretendo, ia preenchendo o vale, jogando aquela brisa, e aquele lugar, o lugar que era um lugar às vezes desértico, um lugar seco, quando ele começava a soprar isso aí, começava a vir essa brisa, o lugar começava a ficar verde. O lugar começava a encher de plantas de novo. Começava a ficar bonito. Então, ele mostra como que Deus age quando há unidade. Quando há unidade, essa sequidão vai acabar na nossa vida. Essa falta dessa natureza, né, bonita, verde.
Davi, então, ele está operando aqui, ele está falando desse milagre para nos ensinar algo. Nos ensinar o quê? Que quando a gente se une, aí a gente vai sentir o frescor, né, do irmão. E às vezes a gente passa por batalhas, e às vezes a gente passa nas batalhas sozinho. E às vezes a gente passa sozinho porque a gente quer. Porque nós temos irmãos. Nós temos uma igreja, nós temos pessoas que oram por nós, que torcem por nós, que nos ajudam, né? E isso pode acabar. Foi o que aconteceu quando o Reino do Sul e o Reino do Norte se uniram. Quando eles se uniram, o exército ficou mais forte. Quando eles se uniram, os territórios ficaram mais fortalecidos. Antes eles estavam desunidos. E essa desunidade não trouxe benefício nenhum para a vida deles. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra os pais. Só havia só isso. Mas onde há unidade, irmãos, esse mal cessa. Onde há unidade, vai existir alegria. Onde há unidade, vai existir recursos. Tá certo? Deus vai trazer recursos para a gente. Deus vai trazer vigor espiritual. Até aquelas coisas que às vezes parece que estão mortas na nossa vida, o Senhor vai trazer de volta para a gente. Amém? Então, Davi, ele encerra esse salmo aqui, dizendo o seguinte, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? Ele mostra que no final, quando desce o óleo, quando vem lá o monte, o vento sobre o monte Hermon, o óleo desce sobre a barba, lá embaixo, lá no lugar da humildade, porque se a gente quiser ter unidade, a gente tem que ser humilde. A gente tem que aceitar uns aos outros. Nós precisamos de reconhecer uns aos outros, respeitar um ao outro, perdoar um ao outro. Tudo isso é necessário, irmãos, para que haja unidade. Então Deus, ele vai manifestar o seu poder. Deus, ele vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Quando ele fala assim, olha, é ali, então quer dizer que não é em qualquer lugar. Quando a Bíblia está dizendo assim, ali o Senhor ordena, Deus não ordena a bênção onde há fofoca. Deus não ordena a bênção onde as pessoas falam mal uns dos outros. Deus não vai ordenar a bênção naquele irmão orgulhoso, soberbo, que não quer unidade. Deus não vai ordenar a bênção daquele irmão que se isola. Que tem irmão que quer se isolar. Tem irmão que não quer estar junto. Deus não vai ordenar a bênção. E às vezes a gente fica perguntando, mas por que está acontecendo? Por que isso acontece nessa casa ou na minha casa? É por causa disso. Por causa dessa falta de unidade. Esse isolamento. O espírito de disputa. Mas a Bíblia está dizendo que onde há unidade, ele vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Porque onde os irmãos vivem em união, Deus está no nosso meio. Amém? Deus não quer que a gente fique em contendas, em brigas. Entendeu? Para a gente ficar brigando por coisas, perdendo tempo na vida. Porque ganhar tempo na vida é a gente poder estar um com o outro. A gente poder compartilhar a presença um do outro. Como é bom, irmãos, a gente poder viver unido. Como é bom a gente poder viver em unidade. Como é bom a gente poder querer o bem um do outro. Isso é viver em unidade, né? Viver em unidade é você, poxa vida, está vendo o irmão ali,
ele está passando por um, mas você quer o bem dele. E aí você ora por ele, você clama pela vida dele. Se você pode fazer alguma coisa, você faz por ele. Isso é viver em unidade. Né? Nós não podemos produzir unidade sozinhos. Nós não podemos produzir unidade com grupos de WhatsApp. Mas nós precisamos da unidade que vem de cima. Nós precisamos de ter um coração como o de Jesus. Porque com Jesus não tinha como haver desunidade. Se a gente começar a ser como Jesus, então nós vamos atrair as pessoas. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Foi ele que derramou o sangue na cruz para quebrar essa parede da separação que havia entre nós e Deus. Foi na cruz que ele transformou toda essa situação que havia entre nós e Deus. Ele faz essa ponte para que nós possamos chegar ao Senhor. Então a minha pergunta hoje para a gente é: será que existe alguma guerra acontecendo dentro das nossas casas? Será que existe alguma guerra acontecendo dentro das nossas células? Será que existe alguma guerra acontecendo dentro da igreja? Alguma guerra civil? Alguma coisa que existe entre os irmãos e que nós precisamos de ajustar? Se existe, irmãos, eu quero dizer para você, o negócio é espiritual. E as coisas não vão fluir enquanto a gente não se ajustar. Mas nós, com certeza, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, precisamos perdoar, né? Precisamos liberar esse orvalho. Precisamos sair pensar assim, poxa, se você está vivendo isolado, você pensar, não posso viver assim desse jeito. Eu preciso me misturar. Eu preciso estar junto com os meus irmãos. Eu preciso estar junto com a minha família. Eu preciso estar junto com a igreja. Amém? Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Sabe, se você mesmo está vendo, se você faz parte de alguma panelinha, irmãos, quebra essa panela hoje, né? Para você liberar o orvalho de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos irmãos. Queria que você orasse agora ao Senhor. Aleluia, nesse momento é você e Deus. Talvez está acontecendo dentro da sua casa, né? Brigas, desunião. Nós precisamos dar um jeito de consertar todas essas coisas, resolver os nossos problemas e viver em paz uns com os outros, porque isso atrai a presença de Deus. Talvez hoje você precise de abaixar as armas do orgulho. Talvez hoje você tenha que pedir perdão. Aquilo que Deus for movendo seu coração, aquilo que Deus falar, você tem que pedir perdão às vezes do seu cônjuge. E sempre vão haver problemas, sempre vão haver dificuldades. Mas nós não podemos recuar, irmão. Nós precisamos resolver. Né? Resolver. Quanto mais a gente deixar as coisas passarem, podem se tornarem piores. Senhor Jesus. Senhor, olha hoje para a tua igreja. Olha hoje, Senhor Deus, para o teu povo, para a tua casa. Senhor Deus, que precisa de ti.
precisa, Senhor Deus amado, Senhor Deus, lugar onde não está havendo prosperidade do Senhor. Demônios têm atacado casas, famílias. Senhor Deus, colocando uns contra os outros. Usando, Senhor Deus amado, da fofoca, do falar mal. Usando, Senhor Deus, toda sorte de armas demoníacas e espirituais para tentar, Senhor Deus, atacar, Senhor Deus, o teu povo. Para que o Senhor possa dar revelação hoje, Pai. Senhor Deus, traz revelação. Que não seja, Senhor Deus amado, essa palavra que eu preguei simplesmente aqui, Pai, que está longe de explicar tudo aquilo que está nesse texto. Senhor, mas que os irmãos possam ter revelação. Que eles possam viver dentro das suas casas essa unidade. Que eles possam viver, Senhor Deus amado, unidade. A unidade na correção dos filhos. A unidade, Senhor Deus, entre o casal. Quantas vezes, Senhor Deus amado, não está havendo unidade, Senhor Deus, na educação dos filhos. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Senhor, e o diabo continua aí atacando, continua destruindo. Senhor Deus, que esses pais possam hoje, Senhor Deus, ter revelação dessa unidade. De ter um acordo, Senhor Deus, entre eles. De alcançarem, Senhor Deus amado, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, que eu sei que o Senhor tem grandes coisas para as famílias aqui, Pai. O Senhor tem grandes coisas, grandes obras. Espírito Santo. Espírito Santo, tira, Senhor Deus, as vendas dos olhos. Tira, Senhor Deus, as vendas dos olhos para que nós possamos, Senhor Deus, enxergar. Senhor, o Paulo fala, Senhor Deus, do véu. O véu que às vezes não deixa a gente enxergar claramente aquilo que o Senhor quer mostrar para a gente. Senhor, tira, Senhor Deus, esse véu. Ô Espírito Santo, quebrando o coração, Senhor Deus, de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, parar de viver de uma forma desunida, Pai. Que nós possamos parar, Senhor Deus amado. Temos que ter unidade, Senhor Deus. Unidade. Espírito Santo, mostra pra gente. Mostra pra igreja. Mostra pros irmãos. Que essa palavra, Senhor Deus, é uma palavra tão prática, Senhor Deus, tão simples. Que o Senhor possa ministrar agora. Levar, Senhor Deus, cada casa a receber essa unidade, esse amor, o óleo que desce sobre a barba. Senhor Deus, vem descendo, Pai. Vem descendo sobre nós com esse óleo. Vem, Senhor Deus, descendo sobre a nossa vida. Vem, Senhor Deus, inundando, Senhor Deus, e ungindo os nossos corações, para que nós, Senhor Deus, possamos, Pai, verdadeiramente seguir a Tua palavra, Senhor Deus. Seguir aquilo que o Senhor tem pra gente, Pai. Senhor, une, Senhor Deus, os irmãos que vão trabalhar nos encontros. Que haja amor. Que a marca, Senhor Deus, dessa igreja, Senhor Deus, seja o amor. Que a marca, Senhor Deus, das famílias, Senhor Deus, seja o amor. É o que nós estamos pedindo agora. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.